Só para eu emendar a pergunta aqui pra gente não perder o fio, por gentileza, deputado, só para deixar claro. Então, vocês, pelo que eu entendi, não pediram em momento nenhum sanções comerciais contra o Brasil. É isso? Vocês não pediram isso? Era para ser o último recurso de um longo processo. Então, perfeito. Então foi apresentado. Vocês apresentaram essa opção. Nós não apresentamos essa opção. Mas, essa opção faz parte... mas o último recurso de quem? Se vocês falaram que organizaram uma lista de autoridades e tal, então eu posso imaginar que... O arsenal diplomático americano. Isso, mas vocês pleitearam isso? Isso é importante. Paulo, só para entender se sim ou não, porque para eu encaminhar a pergunta corretamente. Se vocês, em algum momento numa conversa que vocês tiveram com alguém, vocês chegaram a citar, olha, se nada der certo, temos essa opção de tarifas. Vocês chegaram... Nós não precisamos... Não precisamos fazer isso, porque os americanos apresentaram essa opção antes de todo mundo. Então vocês sabiam que essa era uma possibilidade. Pois é, sabiam que viria. Quando vocês pediram sanções do Brasil... Vocês deveriam saber também. Não, mas vocês nas reuniões que vocês fizeram fechadas, às quais nós não tivemos acesso, nessas reuniões essa opção foi apresentada, vocês sabiam que isso poderia vir e consentiram com isso, ou em algum momento vocês falaram, não, isso não nos interessa, penalizar o entregador do iFood, a moça que cola gel na unha, o rapaz lá que trabalha na padaria, vocês fizeram algum ponto contrário a isso? Falaram, olha, não é por aí, a gente tem que ir para cima do que vocês consideram as pessoas que estão atacando a liberdade no Brasil, que seria o Alexandre de Moraes, o Gonê, o Zanin, enfim. Quando essa opção foi apresentada, vocês falaram alguma coisa, não falaram nada, consentiram, porque o deputado Eduardo Bolsonaro comemorou as sanções quando elas saíram. Vocês já sabiam delas, pelo que você está me falando, Paulo, de reuniões fechadas que vocês fizeram nos Estados Unidos. Quando vocês souberam que essa opção estava na mesa, qual foi a reação de vocês? Esse é você que está dizendo. O que eu vou dizer é o seguinte. Dentro das reuniões, todo o arsenal da diplomacia americana é conhecido por nós. Deveria ser conhecido por vocês também. Eu acompanho o que os Estados Unidos, por exemplo, fizeram na Colômbia, no início do ano, com o governo Petro, onde eles também aplicaram tarifas. Isso é conhecido. Tem outras medidas, inclusive, que podem vir aí. Se vocês estudarem, o caso da Colômbia é um caso icônico, mas o caso da Venezuela é outro, ou da Nicarágua é outro, você vai ver isso que o deputado Eduardo Bolsonaro está dizendo muito bem, o que é o arsenal da diplomacia americana. Os americanos utilizam um negócio chamado DIME, né? DIME é porque toda ação dos Estados Unidos funciona na parte da diplomacia, da inteligência, da parte militar e da parte econômica. Por isso que eles chamam de doutrina DIME. A ação dos americanos no globo sempre funciona debaixo desse guarda-chuva do DIME. Se você for analisar dentro do DIME, você vai ver que o uso de tarifas é uma arma constante dos Estados Unidos. Respondendo, eu imagino que sim, a sua pergunta, quando essa opção foi discutida com o deputado Eduardo Bolsonaro e nós demos a nossa opinião, que é o que nós podemos dar. Nós podemos apresentar fatos e dar a nossa opinião. Nós não determinamos qual era a opinião sobre tarifas? Na nossa opinião, esta medida não era a melhor medida a ser aplicada nesse momento. Nós advogamos na direção de sanções direcionadas aos agentes principais da ditadura. Essa era a nossa opinião. Mas no segundo momento poderia ser usado. Mais qualificado do que eu, porque eu sou um pobre jornalista e o presidente Trump é o presidente dos Estados Unidos, entendeu? Não. Eu acho que a melhor arma do nosso arsenal neste momento são as tarifas. Perfeito. Então, vocês falaram, neste momento não seria a melhor opção, mas eventualmente, num segundo momento, vocês consentiriam com essa opção de... Nós não temos que consentir, nós não somos presidente dos Estados Unidos. Não temos que consentir. A gente não está consultado se a gente... Vocês autorizam. Vocês não foram... Vocês não foram em conversas, Eduardo? Ele pode desligar o Brasil, por exemplo, do sistema SWIFT. Não, isso todos sabemos. Mas, Eduardo, eu posso imaginar, eu posso intuir pela reação do Trump... Deixa eu responder categoricamente sua pergunta, Demori. Taxativamente, a gente não imaginou que fosse, no início, decretado tarifa. Mas como o Paulo bem falou, né, nós não somos o presidente dos Estados Unidos, a gente não tem o poder da caneta. Então... Não é nem que nós não imaginávamos. Nós discutimos que existiria essa possibilidade, chegamos a falar sobre isso, mas o Trump decide o que ele quer, Demori. Entendi. O Trump é presidente dos Estados Unidos, ele está lá e decide o que ele quer. Obviamente. Não pergunta para o Paulo Figueiredo se ele pode, para o Eduardo Bolsonaro se ele pode, para o Demori se ele pode. Mas é que Estados Unidos, eu acho que a personalidade do Trump é muito distinta. Se você quer a minha opinião, você vai adorar o que eu vou ouvir agora. Eu acho que o presidente dos Estados Unidos acertou na decisão dele. Certo. É que, só para deixar claro, Vilela, fica um pouco estranho, porque
desde que isso aconteceu, tanto o Eduardo quanto o Paulo e outras personalidades importantes da direita no Brasil se colocam como os agentes provocadores nos Estados Unidos, né? Atores importantes nessa conversa que teriam, pelo menos, de algum modo, ajudado a convencer os Estados Unidos que seria importante, por exemplo, caçar o visto do Alexandre de Moraes. Então, mas no caso das tarifas, não faz sentido o Trump ouvir vocês. Então, assim, ele ouve só um pedaço e não ouve outro, entendeu, Paulo? Então, isso é o que eu estava tentando entender. Mas Demorim, não tem muita dificuldade em entender. O presidente dos Estados Unidos, ele é informado, ouve o que a gente fala e ouve a nossa opinião. Perfeito. Agora, ele não nos consulta se pode ou não fazer algo. Não, claro, nem imaginei isso. Consulta o Marco Rubio, se ele deve fazer ou não algo. Paulo, a gente pode dar a sua opinião. Paulo, eu queria perguntar pro Eduardo... Depois disso, eu fui convencido, e hoje estou 100% convencido, de que as tarifas foram um movimento correto para o Brasil. O presidente Trump agiu corretamente e eu sou muito grato a ele. E eu te digo que a liberdade do entregador do iFood, a liberdade de expressão dele, é um direito que se sobrepõe ao emprego dele. Porque se ele não tiver liberdade, daqui a pouco ele também não vai ter emprego. Tá. Paulo, eu queria perguntar para o Eduardo se... Eduardo, você concorda com essa afirmação do Paulo agora, que o Trump acertou nessa decisão de impor a tarifa de 50%? E antes que você responda, eu queria lembrar aqui que setores que dependem muito das exportações para os Estados Unidos empregam muito no Brasil, né? O suco de laranja, por exemplo, a maior parte do suco de laranja produzido no Brasil é exportado para os Estados Unidos e emprega 57 mil pessoas. A produção de aviões, a maior parte vai para os Estados Unidos, 50 mil pessoas. Semi-acabados de aço e ferro, 117 mil pessoas. Então eu queria saber se você concorda com a afirmação do Paulo de que foi uma decisão acertada do Trump de impor essas tarifas. Eu concordo. E tanto chamo isso daí de tarifa Moraes, né? Foram tarifas de 50%, as maiores dessa última leva, devido à crise institucional que o Alexandre de Moraes está fazendo. Né? O pobre do entregador de iFood, um belo dia ele pode acordar e ser taxado em 50% do fruto do trabalho dele. Né? Se não é que não paga mais do que isso já atualmente no Brasil, se você somar todos os impostos dessa salada de fruta tributária que nós temos. E aí, quando ele quiser reclamar, talvez ele vá ser calado. É isso daí que a gente está falando. Antes de qualquer tipo, né, de questão comercial, vem a liberdade. Se a gente não puder falar, mais de 60% dos brasileiros, o Paulo tem a fonte, né, da pesquisa falando que mais de 60% dos brasileiros não se sentem confortáveis, têm medo de dar a sua opinião. Se você não consegue dar a sua opinião, o que você vai ser? Você vai ser um escravo, você vai ser um cubano. Daqui a pouco quem está proibido de sair do Brasil é você, né? Igual a Cuba, a maior fazenda escravocrata do mundo, onde as pessoas não conseguem sequer sair. Quem vai para a rua protestar toma 10 a 15 anos de cadeia, e o que a gente não quer é que chegue nesse momento. A gente quer preservar as liberdades da nossa democracia. A gente quer preservar a harmonia entre os poderes, onde um Congresso vote uma derrubada de um impostozinho chamado IOF, um imposto extrafiscal, e a Suprema Corte vai lá e derruba todo 513 deputados e 81 senadores. Esse não é o Brasil que eu quero. Então o Trump ele conseguiu atrair a atenção do mundo. Hoje o mundo inteiro está falando da questão brasileira. Né? O Paulo colocou muito bem. The Economist, The New York Times, Le Monde, The Guardian, vários órgãos de imprensa, e muitas das vezes, né, vinculados à esquerda. E estão dando razões a nós, falando, olha, Alexandre de Moraes foi longe demais. Isso está estranho, isso está virando uma ditadura, o que na minha concepção já é, né, uma ditadura. E aí a gente conseguiu, sim, né, a atenção do Trump, logo após ele ter evitado uma guerra nuclear, né, finalizando aquilo que Israel começou, bombardeando as bases nucleares do Irã, e depois disso veio, né, o Big Beautiful Bill, uma questão interna orçamentária deles, e na sequência o Trump já puxou os holofotes para o Brasil. Isso daí é motivo de celebração, porque o mundo inteiro bate na porta do governo americano, do Congresso americano, buscando atenção para solucionar os seus conflitos, para solucionar os seus problemas. Isso daí sim é o que está fazendo hoje em dia o Brasil ter um mínimo de esperança, está levando as pessoas a irem para a rua novamente. Porque até então, o que estava acontecendo com o Brasil? Estava indo para a prisão do Jair Bolsonaro, né, manutenção da prisão de todo mundo do Rio de Janeiro, jornalistas exilados, eu estou respondendo ao inquérito, né, querem me tirar também do páreo ano que vem, e aí só vai concorrer aquela direita que é uma direita até permitida pelo STF. Né, porque se o STF manda prender e manda se exilar e deixa inelegível quem ele bem entende, eu só posso imaginar que ano que vem só vai concorrer quem eles também permitirem. Então é contra isso daí é que a gente está lutando. Não dá para você encarar mais com normalidade o Alexandre de Moraes. Agora acabou de bloquear minha conta bancária, bota a tornozeleira no Bolsonaro, impede ele de ver o seu neto, né, o meu filho aqui, do mesmo nome que ele. Agora estou proibido de me comunicar pai com filho, né, com o meu pai. O que mais o Alexandre de Moraes quer? Né?
nessa lista de crueldades, lembrando, de uma pessoa que cumpriu todas as determinações dele. Não há motivo para a gente, né, acreditar que isso aí é uma democracia, pelo amor de Deus.